E aí, moçadinha do meu coração, como é que vocês estão? Todo mundo beleza? Suave, na paz? Hoje nós vamos continuar falando sobre ligações químicas e falando especificamente da ligação covalente. Então, vamos embora que é hora de estudar. Ligação covalente, ela é uma ligação bem diferente da ligação iônica. Na verdade, a gente pode dizer que ela é até contrária à ligação iônica. Então, de certa forma, o que você entendeu sobre ligação iônica vai te ajudar a entender a ligação covalente, porque uma funciona ao contrário da outra, principalmente nas propriedades. Fechou? Então, quais são as características de um composto covalente? Primeiro, ocorre somente entre ametais. E aqui é a primeira treta que eu tenho com o negócio. Porque quando você olha em alguns materiais, boa parte deles, eles falam assim, ocorre entre ametais ou ametais com hidrogênio. Peraí, cara pálido, o hidrogênio também é um ametal, né? Ele está lá na família 1A, mas é apenas uma convenção. Ele foi colocado lá, ele é adotado pela família 1A porque ele tem distribuição eletrônica igual aos elementos da 1A, terminada em S1. Mas ele não é um metal alcalino, muito pelo contrário. Então, hidrogênio é um ametal, só para você lembrar, tá? Se todo ametal tende a ganhar elétrons, lembra da lei do menor esforço lá? O que é mais fácil? Ganhar 2 para completar 8 ou perder os 6 que já tem? Lei do menor esforço, né? Pensa sempre no que for mais fácil. Como todos os ametais têm uma tendência de ganhar elétrons, vai ocorrer um compartilhamento. Então, toda ligação covalente vai ser compartilhando elétrons. E olha o mais bacana de tudo, e que a gente nunca para pensar, é que compartilhar elétrons, quando a gente faz uma ligação covalente, nós estamos aplicando a teoria do Heisenberg. Lembra quando lá no modelo atômico atual veio Heisenberg falando sobre o princípio da incerteza? A gente aplica o princípio da incerteza aqui, mas vou falar disso mais para frente. E uma outra característica interessante são as ligações duradouras. Como assim? Uma vez que rola a ligação, aquela ligação é constante, ela existe o tempo todo. Não é o beijo e vaza lá, a micareta da ligação iônica, que vai lá, rolou na hora, aquela loucura e depois acabou. Aqui ela dura para sempre, ou até que o composto se separe, né? Por meios externos, claro. Mas é uma ligação duradoura, então ela vai existir o tempo todo, e ela vai existir dessa maneira aqui, ó. Os átomos ficam em vibração constante de aproximação e repulsão, por uma série de forças de ação e reação entre os núcleos e as eletrosferas atômicas. É um negócio, é uma dança maravilhosa que a física e a química quântica mostram para a gente. Mas isso é coisa para um outro dia, para uma outra aula. E essas ligações duradouras transformam os compostos covalentes em moléculas verdadeiras. Moléculas, sim, de verdade, né? Bonitinho, de papel passado e tudo. Beleza? Então, as ligações covalentes são dessa forma. Propriedades dos compostos covalentes. Muito simples. Tudo que você lembra sobre o iônico, aqui vai ser o contrário. Por exemplo, os iônicos são compostos de altos pontos de fusão e ebulição. Aqui, no covalente, eles são baixos. Os covalentes têm pequena solubilidade em água, os iônicos são muito solúveis em água, e os iônicos eles conduziam corrente elétrica se estivessem dissolvidos ou derretidos. Aqui eles são maus condutores de eletricidade em qualquer tipo de situação. Beleza? Então, fazer umas moléculazinhas, exemplozinhos básicos, começando pela molécula formada por hidrogênio e nitrogênio. O que vai acontecer? Vamos identificar aqui, ó. Lembra da manhãzinha? Hidrogênio está na família 1A. Se ele é da família 1A, a última camada tem 1E. Lembra? Número da família é igual ao número de elétrons na última camada, sempre para os compostos das famílias A. E o nitrogênio é da família 5A, portanto, a última camada tem 5E. 5A, 5E. Beleza? Muito bom. Agora a pergunta que eu faço é, qual vai ser a tendência natural do hidrogênio? Cuidado, você já está querendo falar para ele perder um elétron, porque ele só tem um, é mais fácil perder um que ganhar 7. Mas lembra que o hidrogênio é a exceção, né? Hidrogênio, ele ganha
um elétron, e ganhando um elétron, ele se torna estável por ficar igual ao hélio, que é o primeiro gás nobre, beleza? Em contrapartida, o nitrogênio, que já tem 5, pela lei do menor esforço, o que é mais fácil para ele? Ganhar 3 para ficar com 8 ou perder os 5 que ele já tem? É mais fácil ganhar. Então, beleza, ele vai ganhar 3 elétrons. Muito bem. Se os dois querem ganhar, a ligação aqui vai ser uma ligação covalente. Daí, olha só, eu vou colocar aqui o nitrogênio com os seus 5 elétrons. E aí eu vou colocar aqui um hidrogênio com um elétron só. E aí o que vai acontecer? Compartilham os elétrons. Os elétrons compartilhados, eles passam a contar nos dois átomos. Então, o hidrogênio agora tem 2 elétrons. Ganhou o elétron, ficou estável, tá certinho. O nitrogênio tem 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Com 6 elétrons, ele ainda não está estável. Então, o que acontece? É necessário outro hidrogênio. Aí eu venho aqui, outro hidrogênio, bonitinho. O que aconteceu com o hidrogênio? A mesma coisa, né? Ganhou um elétron, ficou estável com 2. Porém, o nitrogênio ainda não. Então, eu preciso vir aqui e colocar um terceiro hidrogênio para que o composto possa, então, agora sim, fez uma outra caixinha, e o nitrogênio ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada, tornando-se estável, beleza? A partir do momento que todos os átomos da molécula estão estáveis, o composto acabou, certo? Então, é isso daqui, um N, 3H, molécula completinha, beleza? Lembra das fórmulas, né? Essa fórmula aqui mostra os elétrons, então ela é chamada de, isso mesmo, muito bem, fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Aqui na ligação covalente aparece uma formulação que nós não havíamos discutido lá na ligação iônica, que é essa daqui, onde você apresenta apenas uma estrutura das ligações que aconteceram. Então, ao invés de você representar o compartilhamento bonitinho, você coloca só um tracinho indicando cada ligação. Fechou? Um tracinho indicando cada ligação é aquilo que nós chamamos de fórmula estrutural. Então, estrutural, porque mostra a estrutura da ligação. Fórmula estrutural. E a última fórmula, que é a mais normal de todas, é a fórmula molecular. No caso, NH3. Vale lembrar que a gente disse lá na ligação iônica, no vídeo de ligação iônica, que para determinar a ordem da fórmula, quem vem primeiro e quem vem por último, a gente segue a ordem da posição na tabela, né? Quem vem no início da tabela vem no início da fórmula, quem vem no final da tabela vem no final da fórmula. Existem algumas exceções quando o hidrogênio está junto de um elemento da 5A. Né? Por isso que é NH3 e não H3N, tá certo? NH3, então, é a nossa fórmula molecular. Fique esperto. Quando o hidrogênio está junto de um elemento da 5A, formando um composto, a tendência é que ele fique no final, contradizendo o nosso esquema padrão de seguir a posição na tabela. Isso acontece por quê? Isso acontece porque o hidrogênio foi colocado na família 1A como um agregado, né? E quando a gente faz agregações que não seguem ao padrão, a gente corre o risco dessas eventualidades. É a vida, né? Beleza, basicamente é isso. Um segundo exemplo envolvendo carbono e também o oxigênio. Onde é que o carbono está na tabela? O carbono está lá na família 4A, o que significa que ele tem... Opa, já estou querendo dar coisa para ele aqui. 4 elétrons. Com 4 elétrons na última camada, o que é mais fácil para o carbono? Aí você vem com aquela coisa assim, uai, mas se é 4, tanto faz ganhar 4 como perder 4, certo? Certamente que sim. Certo. Mas aí eu te pergunto, se tanto faz ganhar ou perder, você prefere ganhar ou prefere perder? A menos que seja peso, melhor ganhar, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza, então, com 4 elétrons na última camada, a tendência natural dele é de
ganhar, ou seja, ele ganha 4 elétrons. O oxigênio está lá na família 6A, portanto, ele tem 6 elétrons na última camada, e com 6 elétrons na última camada, a tendência dele é de ganhar 2. Então, ele ganha 2 elétrons. Daí, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho um elemento que quer ganhar um monte de elétrons e um outro elemento que quer ganhar mais de um elétron. Quando isso acontecer, eu posso, naturalmente, fazer isso aqui. Ó. O oxigênio tem seus 6 elétrons, o carbono tem seus 4 elétrons. Aí você pensa assim, já vi, Rubão, o que você quer fazer? Você quer pegar e já compartilhar 2 elétrons de cada, tudo junto, né? Mais ou menos isso. Aí você pensa, não, já sei, vou até pausar o vídeo para fazer antes do Rubão. Quer ver? Ó? Aí você vem e faz isso aqui. Ó, que bacana. Como o hidrogênio queria ganhar, o oxigênio queria ganhar 2, o carbono queria ganhar mais do que 2, eu já compartilhei 2 de uma vez com cada átomo. Pode fazer isso? Não, desse jeito não, você está doido. Nossa Senhora, isso aqui, ó, está querendo dizer que você colocou 4 elétrons juntos dentro do mesmo orbital. Lembra? O orbital, que é a caixinha que representa a divisão do subnível dentro do nível de energia. Não pode, pelo amor de Deus, o Paulo deve estar morrendo. Quer dizer, não está morrendo porque ele já morreu. Mas os restos mortais dele devem estar tremendo lá dentro do caixão, vendo você fazer isso aí. Jamais faça isso. Ó, eu preciso fazer isso daqui. Porque quando eu faço isso daqui, ó, eu estou falando que são 2 caixinhas diferentes, ou seja, 2 pontos de compartilhamento entre o mesmo elemento, ou os mesmos elementos. Então, ó, esse está sendo compartilhado com esse através dos 2 átomos, esse está sendo compartilhado com esse. Beleza? Aí pode, daquele outro jeito jamais. Nossa Senhora. Bom, mas a questão é, quantos elétrons tem o oxigênio? 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Está estável, beleza. E o carbono? O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono ainda falta elétron para se estabilizar. Então, o que vai acontecer? Outro oxigênio com mais 6 elétrons. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Já que eu vou compartilhar 2 elétrons do carbono com 2 elétrons do oxigênio, posso fazer 2 caixinhas diretas entre eles. Daí, só lembrando, essa aqui é a nossa fórmula eletrônica, porque mostra os elétrons. Para cada caixinha de compartilhamento, a gente faz um tracinho para determinar a estrutural. Então, a estrutural seria oxigênio, 2 caixinhas, né? Então, 2 tracinhos, C, 2 caixinhas, 2 tracinhos, O. Aí você vira para mim e fala assim, isso aí eu conheço, isso aí é a ligação dupla. Claro que é. O que é a ligação dupla? Nada mais é do que um compartilhamento de 2 pares eletrônicos entre 2 elementos. Simples assim. Tão fácil que parece química. Beleza. E no final, a gente precisa da fórmula molecular, que agora segue o padrão normal. Não tem hidrogênio ligado à família 5A, então CO2. Só lembrando, essa é a fórmula estrutural e essa a fórmula molecular. Tranquilo, né? Muito, muito, muito sossegado. Ligação covalente basicamente é isso. Ponto, parágrafo. Só que tem uma questãozinha aqui, ó, envolvendo a ligação covalente, que é a ligação coordenada. A antiga ligação dativa, que é a hora que todo mundo, né, dá aquela agarrada, dá aquela zebrada no negócio. Por quê? Porque a ligação dativa, ela não é garantida que vai acontecer. E a gente nunca sabe como determinar quando ela acontece e quando ela não acontece. Nunca sabia, né? A partir de agora a gente sabe. Por quê? Porque tem umas dicas muito boas aqui, ó. Aliás, deixa eu dar o devido destaque para elas. Dicas muito boas para você determinar se é necessário e, caso seja, onde fazer a ligação coordenada ou dativa. Segue a dica do Rubão aqui, ó. Primeiro, só vai existir covalente coordenada depois que eu fizer todas as ligações covalentes normais possíveis, mas o composto ainda não tiver sido representado por completo. Beleza? Eu fiz todas as ligações possíveis, seguindo essas regrinhas aqui, e mesmo assim tem átomo sobrando. Vai ser por dativa ou coordenada.
Uma coisa que eu preciso fazer é evitar a ligação entre átomos iguais. Presta atenção, ó. Evitar não significa que isso nunca vai acontecer, mas é raro. Se houver uma outra possibilidade de acontecer ligação que não utilize átomos iguais na ligação, é melhor usar essa outra possibilidade. E a terceira dica é: hidrogênio e oxigênio, eles devem estar ligados um ao outro sempre que acontecer a ligação. A molécula tem H e tem O, a tendência é que eles fiquem juntos, né? Bom e velho casal malandro, sabe? Aquele que não pode sair do rolê, encontrou no rolê, fica junto. Mas é começar a ficar junto, primeira tretinha já separa de novo. Mas só separa porque a gente sabe que vai ficar junto de novo. Casal malandro. Bem assim que funciona. Bom, então olha só. Para esse compostinho aqui, SO2, nós temos um padrão que é o seguinte, ó. No caso, tanto o S quanto o O são da mesma família. Os dois são da família 6A, o que significa que a última camada deles tem 6 elétrons. Com 6 elétrons, qual é a tendência natural de cada um deles? Ganhar 2. Muito bem. Aí você poderia pensar assim, ó, pensar do jeito errado. Você poderia pensar assim, o S faz uma ligação com O e faz uma ligação com o outro O. Beleza. Só porque o oxigênio também tem que ganhar 2. Aí você fala assim, tá bom, aqui, ó. Pronto, agora o oxigênio está fazendo 2 ligações. Só que desse jeito que você construiu, você infringiu essa leizinha aqui, ó. Não é lei, é dica, né? Mas você cometeu esse vacilo, ó. Colocou ligação entre átomos iguais. O que a gente faz com a ligação entre átomos iguais? Saidinha rapidinha, voltei. A gente evita. Então, esse aqui não vai rolar, tá? O que vai rolar é o seguinte. Eu vou pegar o enxofre. Esse enxofre vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio. Por quê? Porque ambos querem ganhar 2 elétrons. Ganha 2 elétrons. Beleza? Quando a gente olha para cá, o enxofre está com 2, 4, 5, 6, 7, 8, estável. O oxigênio também, 2, 4, 5, 6, 7, 8, estável. Só que a fórmula é SO2, o que significa que tem um segundo oxigênio. Oh, meu Deus, mas todo mundo está estável, o que eu faço com esse segundo oxigênio? Muito simples. Está vendo que existem elétrons aqui que não participam das ligações e que eu agrupo eles sempre em parzinhos para eles ficarem bonitinhos? Mas não é só para eles ficarem bonitinhos. Esses parzinhos que não participam de ligação alguma podem ser os doadores ou os elétrons a serem partilhados por uma ligação coordenada. E como isso acontece? Muito simples. Tem o oxigênio aqui, ó. Tá aqui o oxigênio, triste, né? Tipo assim, desacostumado, porque todo mundo se ajeitou e ele tá lá sobrando. Aí o enxofre chega e fala assim, não, oxigênio, relaxa aqui, ó. Eu tenho um parzinho de elétrons que eu não tô usando para compartilhar com ninguém, eu posso compartilhar com você. Vem aqui, ó. Aí o que acontece? Esse par de elétrons do enxofre vai ser compartilhado com o oxigênio. Quando tem essa setinha reta aqui, que é indicativo de ligação coordenada, significa que esse par de elétrons conta aqui também, tá? Aí esse parzinho de elétrons aqui está circulando, ora em torno do oxigênio, ora em torno do enxofre, fazendo esse movimento aqui, ó. E aí, segundo o conceito lá do princípio da incerteza de Heisenberg, que fala que o elétron é tão rápido que a gente não consegue determinar a posição dele, é mais fácil imaginar que o elétron esteja em 2 lugares ao mesmo tempo do que determinar a sua posição. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Onde é que esse par de elétrons está? Está na eletrosfera do enxofre. Mas também está na eletrosfera do oxigênio, porque eles contam nos dois. Esses aqui também, ó, cada caixinha de compartilhamento está na eletrosfera de um átomo e também na do outro. Então, nós estamos aplicando o princípio da incerteza de Heisenberg. Massa, né? E a gente nunca para pensar nisso. Mas é verdade. Aqui no SO3 seria a mesma coisa, ó, fazendo rapidinho. Um S fazendo ligação dupla com O. Aqui eu fiz a fórmula eletrônica, aqui eu vou fazer só estrutural, para andar rapidinho, tá? Aí, o que acontece? Eu sei que o oxigênio, aliás, que o enxofre tem um par de elétrons aqui. Então, ó, posso fazer uma ligação da ativa com o oxigênio para ficar igual a esse. Mas é um SO3. Se tem um terceiro oxigênio, significa que eu posso colocar esse oxigênio aqui embaixo
e um outro par de elétrons fazer outra ligação dativa para cá. E aí o que vai acontecer? Esse composto aqui, ó, vai ficar trigonal, vai passar a ser uma molécula trigonal plana. Mas geometria é assunto para uma outra aulinha, não hoje. Tá bom? Então a diferença desse composto com esse composto é que, com a existência do terceiro oxigênio, eu precisei fazer uma dativa a mais. De boa. Agora, olha o ácido sulfúrico. Meu Deus, por onde começar isso daqui? Muito simples. Ó, muito simples. Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Tem H e tem O, não tem? Se tem H e tem O no composto, eu vou fazer um ligado no outro. Então, já vem aqui, ó, H ligado no O. Beleza. Aí você teria três possibilidades. Ligar outro H aqui, mas você concorda comigo que se eu ligasse outro hidrogênio aqui, eu ia formar uma molécula de água e ia acabar, porque todo mundo ia ficar estável? Não rola. Olha o tanto de átomos que tem no ácido sulfúrico. Então, o hidrogênio eu já sei que não vou ligar, porque a molécula acabaria antes da hora. Poderia ligar outro oxigênio. Se eu ligasse um outro oxigênio aqui, ia ficar certinho? Também não. Por quê? Porque eu iria ligar átomos iguais um no outro. O ligado no O. Então, evito. Ou seja, eu vou ligar no enxofre. Beleza? Ligar no enxofre. Tá certo. Mas aí, olha aqui, eu ainda tenho o hidrogênio, ainda tenho o oxigênio. Então, eu posso repetir isso daqui, ó. Então, eu posso pegar aqui, ligar. Vou fazer aqui, vou obedecer geometria não, tá? Só para fazer o jeito mais fácil. Ligar outro oxigênio e esse oxigênio eu vou ligar no outro hidrogênio. Ou seja, o que eu já tinha feito e percebi que deu certo desse lado, eu repeti desse lado de cá. Tranquilo? Beleza, usei os dois hidrogênios, usei o enxofre e usei oxigênios. A molécula acabou? Não, porque ela tem 4 oxigênios e eu usei só 2. Mas aí a gente lembra que o enxofre tem elétrons livres. Se o enxofre tem elétrons livres, o que a gente pode fazer com esses elétrons? Ah, isso mesmo, nós podemos fazer ligações dativa. Então, o enxofre vem aqui, ó, faz uma dativa com o oxigênio para baixo, uma dativa com o oxigênio para cima, e ponto, nós fazemos, completamos a molequinha do ácido sulfúrico. Aí você me pergunta, mas por que eu não poderia ter feito a dativa no oxigênio? Muito simples. Porque se eu fizesse dativa do oxigênio no oxigênio, eu ia fazer uma ligação entre átomos iguais. E é melhor evitar, certo? Então, beleza. Com isso, a gente encerra a parte de ligações químicas de ligação covalente. Muito tranquilo. Ligação covalente comum, fácil de fazer. E se por acaso acontecer ligação covalente coordenada, desse jeito aqui. Segue a dica boa do Rubão que não tem erro, tranquilo? Detalhe, ela acontece com muita frequência nos oxiácidos, tá? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, oxiácidos, normalmente tem ligação coordenada. Não sempre, mas normalmente tem. Beleza? Então, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Ó a visitinha aqui, ó. Esqueceu de falar que tem que dar um like. Verdade. Tem que dar o joinha, tem que ativar o sininho. É verdade, eu não falei. Não falei nada. E tem que seguir, claro. Gente, agora é hora de... Gostou da aulinha? Achou que funcionou? Então, segue lá, se inscreve no canal. Se possível, dê seu joinha, que isso ajuda muito ao YouTube identificar que o vídeo é relevante. E não se esquece... Volta aqui, Thiaguinho, volta aqui. Não se esquece que o meu parceiro de todas as horas, Thiaguinho, também está com o canal dele no YouTube. Qual é o nome do canal? Thiago Gostoso. Meu nome, né? O próprio nome. Tem coisa que a gente não controla, né, gente? Mas enfim, matemática lá. Se vocês quiserem, dá uma olhada, matemática com o professor Thiago Gostoso, beleza? Então ficamos assim, até o próximo vídeo e valeu!